Bom, meu nome é Leonardo Brum, o meu parâmetro de projeto é o número 19, que é a iluminação natural. Seguindo os conceitos do capítulo 5 do livro Conceitos e Tendências da Arquitetura Escolar, do Doris Kowaltowski, acho que é esse o nome, eu vou fazer uma análise da iluminação natural de 10 referências que eu escolhi. Entre os principais tópicos são a eficiência energética, o uso do dispositivo de sombreamento, brise, claraboia, outros materiais, estratégia de orientação do projeto e aproveitamento da energia solar. Que a iluminação natural ela tem uma influência tanto no projeto em si, que ela pode reaproveitar da luz, né, em vez de usar a luz artificial, quanto nos usuários, né, que é um potencial do nosso projeto, que é uma escola, que ela pode trazer o bem-estar psicológico e fisiológico para as crianças. Então, não só criança, né, para os adultos também. Mas esse é o ponto que a influência da iluminação natural pode trazer tanto no projeto quanto nos usuários. Bom, a minha segunda referência é a Escola Primária do Mata. Ela é do Ateliê BNK, foi feita em 2013 e ela fica no Japão. Eu escolhi essa referência pelo uso muito interessante das claraboias, que esse projeto ele tem essas coberturas anguladas, que ele fica numa região onde neva bastante. Então, para escoar neve, é utilizada essas coberturas mais empinadas, assim. E isso caiu muito bem para o arquiteto colocar as claraboias, que a gente percebe na primeira foto que a luz natural ela permeia dois ambientes, porque a sala de aula do lado ela é toda envidraçada, então ela consegue receber a luz natural que vem de fora. E também a gente percebe que o ginásio ele fica bem no interior do projeto, que isso geralmente por ele ser muito dentro da planta é difícil dele receber a luz natural. Então eles fizeram tipo esses sheds, essa claraboia bem alta, bem grandona, uh, que ele consegue receber a luz natural de fora, mesmo sendo uma parte bem interna do projeto. A minha terceira referência à escola é o Carmen de Bolívar, do FP Arquitetura, que foi realizado em 2019 na Colômbia. Esse projeto ele é bem simples, eles são dois edifícios que eles são quase que no inteiro rodeado por brises e cobogós. Ele tem algumas paredes só que são totalmente vedadas assim, mas ele tem cobogós em todo ao seu redor e também brise, que ele dá uma permanência da iluminação natural e também dá uma constância na ventilação. Ele é bem interessante que também no bem em cima, assim, quase na cobertura, ele também tem um vão, que esse vão ele permite também a entrada da iluminação natural. Além de que também na conexão dos edifícios, ele tem uma varanda que ela é toda aberta. Então, por ser numa região bem quente da Colômbia, uh, ele consegue equilibrar a ventilação e a iluminação. A minha referência número 4 é a extensão do grupo escolar Saint Isidore, do grupo ANMA, que foi realizado em 2017 na França. Esse projeto ele já existia, mas ele é um projeto de extensão e remodelação de uma escola pré-existente, onde eles colocaram vários utensílios de iluminação natural e também da reaproveitamento da luz solar, né? Eles colocaram vários brises acompanhando o mesmo formato que já tinha as coberturas. E também foi feito isso ao longo de toda a escola. E com isso eles aproveitaram também e colocaram as placas solares para aproveitar essa luz solar, né, para a própria escola. Eu achei muito interessante essa predisposição dos brises, que eles são como se fosse uma cobertura, mas não é uma cobertura porque ele é aberto, mas que da mesma forma ele consegue fazer uma barreira bem razoável assim, para o sol.
e deixou um aspecto bem bonito para o projeto. Tem até uns modelos aqui nas imagens da próprio estudo da iluminação da radiação solar. E também dá para perceber na foto bem de baixo ali que eles também trabalham com o teto verde, né? Com, como chama, cobertura de vegetação. A minha quinta referência é a Escola Primária Vereda Siete Vueltas, do Plan B Arquitetos, de 2015, que fica na Colômbia. Esse projeto é uma escola que acontece ao redor de uma quadra de futebol, e essa escola, ela é vista de fora, ela parece que tem umas entradas bem estreitas, mas assim que tu entra, ela se abre para o usuário. E todo esse projeto ele é composto por cobogós ao redor, e também a cobertura dele ela se comporta como se fosse um shed, e também a cobertura em si ela ela é entre as coberturas opacas e as translúcidas. Então, se tu perceber na segunda imagem, ali, tu consegue ver que a cobertura ela é opaca, e também tem a outra que entra a luz, além do shed, que é essa inclinação do telhado que faz com que a luz entre de fora para dentro. E também os cobogós, né, que ajudam na ventilação natural. Todo esse projeto ele acontece ao redor da quadra, né? O mesmo esquema que o mais interno, ele fica aberto, então ele consegue receber a luz de fora. Além de ter aquele esquema do livro, que ele fala do espaço de permanência, né? Que ele também acontece ali no meio. O projeto de referência de iluminação natural número 7 é a Escola Primária Rural Cantino, da Thaler Viga Maestra. Foi feito em 2020 no Chile. Essa escola ela é uma escola numa região rural, então ela tem esse estilo bem rústico, todo em madeira, a própria estrutura dela é em madeira, e ela traz esses brises todos em madeira também, que são brises horizontais, e eles são brises móveis, e tem alguns brises que são estáticos também. E ele traz muito bem essa combinação que tem na madeira com o vidro, que ele faz esse rasgo na, logo na entrada da escola. Ele tem um vão e ele consegue fazer todo esse corredor envidraçado que atravessa a escola de ponta a ponta, que faz com que a luz que entre tanto nas portas dos corredores, que elas são como se fosse até a cobertura em vidro, mas também no shed que tem em cima desse corredor, faz com que entre luz de todos os lados. E também tem essa possibilidade dos brises móveis, que aparentemente eles ficam nas salas de aula ali, então tu consegue arrastar eles ou deixar como tá para funcionar como uma barreira do sol. A minha oitava referência em iluminação natural é a Escola Secundária de Orten, que ela foi feita pelo Link Architecture 2019 na Noruega. Esse projeto que me chamou a atenção foi esse átrio central que ele tem, que percorre os dois prédios do projeto, que ele é dividido, que ele funciona como se fosse o que a gente vê nos shoppings, geralmente, em que ele é uma cobertura translúcida que faz com que permita a entrada da luz solar. E isso funciona numa escola, o que é muito interessante, porque o que a gente vê ali, pelo menos na terceira imagem ali, que tem uma sala de aula que fica meio que do lado desse, desse vão, e a gente percebe que a luz solar que entra nesse vão, que permeia as passarelas, que permeia as áreas de permanência, também permeia as salas de aula. Além de que esse projeto ele é todo coberto por placas fotovoltaicas, então a eficiência energética também é algo que acontece nesse projeto. E o mesmo esquema aquele do corredor, que no fim do corredor ele tem como se fosse uma porta em que ela é vidraçada, e esse vidro funciona também na parede do teto do edifício até o piso. Minha referência número 9 é a Beacon School,
do Andrade Moretti Arquitetos com a Guzmão Otero Arquitetos Associados, que foi feito em 2016 em São Paulo, aqui no Brasil. Essa escola eu achei muito legal o projeto dela, que ela é um projeto de reaproveitamento de um pavilhão industrial, onde funcionava uma indústria e eles reaproveitaram esse pavilhão para fazer uma escola. Então eles mantiveram esse estilo industrial na escola e mudaram algumas coisas. A gente pode ver que tem ainda os sheds, aqueles bem característicos industrial, e o formato esse como se fosse inclinado. E uma coisa que eu coloquei ali na segunda imagem, que eu achei muito interessante, é a substituição dessas divisórias por uma divisória translúcida, que cabe muito na análise que eu tenho para fazer da iluminação natural, né? Então ele funciona como uma divisória, mas ele deixa entrar luz. E na terceira imagem a gente pode ver também o envidramento do clássico do industrial, né? Do estilo das indústrias e tal. E também permeia nas salas de aula, né? Esses sheds ele deixa entrar luz de cima para baixo, que funciona nas salas de aulas, que eles mantiveram o mesmo estilo do pavilhão para colocar a escola. A minha última referência à iluminação natural é o Colégio Público Indira Gandhi, do Fresneda de Zamora Arquitetura, foi feito em 2018 na Espanha. O que me chamou a atenção nesse projeto foi as soluções que os arquitetos acharam para conseguir mais uso da iluminação natural. Eles fizeram essa escola em formato de U, com que a luz solar tivesse mais contato naquele pátio ali e que esse pátio tivesse essa diferença de altura para que permeasse junto no prédio. E também outra coisa que me chamou muita atenção foi essa utilização dos vidros no topo das paredes, das divisórias da escola. Como tem na imagem do meio ali, a gente pode perceber que as portas elas têm esse vidro em cima que funciona como se a luz que permeia pelos brises, que esse edifício ele é todo, ele tem em fita, né? Esses brises durante todo o edifício, e essa luz que entra, para que ela não se perca em um ambiente só, ele tem esses vidros em cima para que essa luz permeie nos outros edifícios, nos outros ambientes do edifício, que eu achei muito interessante. E também tem esses sheds, né, que funciona como tem no ginásio ali com as crianças brincando, e esses brises que eles são brises móveis, então funcionam como se fosse uma persiana, mas que eles são externos, então são brises.